Ao estudar esse tema, não sei se você sabe, você que já ministra na célula, você tem essa experiência. Deus primeiro ministra ao seu coração aquilo que você vai falar, mas Ele ministra ao seu coração para você também ser curado naquilo, também ser tratado naquilo, também vencer aquela área. E nessas últimas semanas a minha lista foi grande, porque eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem durante a semana. E a minha lista do que eu tinha que vencer das minhas síndromes de Peter Pan, minha lista ficou um pouco grande. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu estou levando uma palavra que para eu viver eu tenho que ainda cumprir muita coisa aqui. Então eu fiz a minha lista, eu tenho várias coisas para renunciar. Anote lá, para você ter uma ideia do que nós estamos falando hoje. Hoje nós vamos falar sobre vencer a síndrome de Peter Pan. Eu vou fazer uma analogia da vida natural com a vida espiritual. Uma analogia da vida física, da nossa vida humana, com a nossa vida espiritual. Na vida natural, nós nascemos, desenvolvemos, crescemos, entramos na escola, saímos do 2º grau, alguns vão para a faculdade, outros para um curso técnico, alguém aprende a profissão, ou com o pai, ou dentro de alguma empresa, segue carreira, de alguma forma, todos vão se desenvolvendo, casam-se, têm filhos e chegam na idade adulta. Assim também na vida espiritual. Você não pode, depois de 10 anos de crente, ser aquele mesmo do dia em que aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus finzinho de 93 e início de 94. Hoje, 27 anos depois, eu não posso mais ser o mesmo daquele Sandro, daquele dia em que eu encontrei Jesus. Foi um dia maravilhoso? Foi. Foi o melhor dia da minha vida? Foi. Claro, foi o encontro que me deu a salvação, me livrou do inferno. Mas nem Deus quer que eu fique naquele dia. Eclesiastes diz, não diga, como eram bons aqueles dias. Por que o autor de Eclesiastes diz isso? Porque significa que a gente não está conseguindo fazer melhor os dias de hoje. E então fica sempre tendo lembranças boas só do passado. Quando era aquela célula. Quando eu tinha aquele discípulo que foi embora, agora mora em outro estado. Quando? E habita no passado. Porque todas as coisas boas na sua vida, os bons testemunhos, as coisas que aconteceram estão lá no passado e Deus não fez nada novo. Parou no tempo. E amados, nem Deus quer que nós fiquemos parados no tempo. Este ano o tema é teleios, maturidade, pleno, completo, maduro, perfeito. É a mesma palavra que vem, sabe quando Jesus disse, está consumado, lá na cruz? Ele, antes de suspirar, ele disse, está consumado. Ele disse, tetelestai. Está feito, está consumado, completei a missão, fiz o que tinha que fazer, para o que vim fazer, eu fiz. Tetelestai é da mesma raiz, teleios, o homem maduro. Nós apresentamos o versículo-chave, né? Nós falamos das coisas espirituais aos teleios, aos que têm maturidade. Na revista atualizada não vai estar assim, mas na NVI vai estar teleios com a tradução correta, maturidade. Poderia ser também aos plenos, aos completos, aos perfeitos. Ok? 1 Coríntios 2,6. Amados, nossa vida ela é composta basicamente por 8 áreas específicas. Não vou relatar as áreas, isso daí é um estudo para outro momento, mas a nossa vida é composta por 8 áreas específicas. Temos vida espiritual, emocional, sentimental, mental, saúde espiritual, e nós que seguimos a Cristo, temos a espiritual e a ministerial, ok? Nós temos também, nos envolvemos no ministério.
Como assim? Não existe só pastor e missionário, não. Quem é dessa igreja sabe. Caiu aqui dentro, você está no ministério. Pastor, não tem como me deixar só num cantinho? Não tem. Nem como eu ficar só, não. Uma hora o Espírito Santo te pega e te coloca no ministério. A gente até te deixa, você no seu cantinho. Olha, sem ninguém me pegar no pé, pastor, eu quero só assistir os cultos, ficar no cantinho ali. A gente te deixa. Mas o Espírito Santo não te deixa. Ele vai lá te dar uma fisgada e te busca. Mas, amados, nós temos 8 áreas. E sabe, o propósito de Deus é que nós amadureçamos nas 8 áreas. Deus não quer ver você só pleno na família e ruim nas finanças. Deus não quer ver você maduro nas finanças e imaturo na vida social. Ou maduro na vida social é uma pessoa que sabe se relacionar bem socialmente, é maduro, completo, pleno na vida social, mas é imaturo nas finanças. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você seja completo em todas as áreas da vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja completo. Amém? Seja pleno. Irmão, você já se perguntou por que às vezes na sua vida, ou até na sua rede, ou até entre os seus discípulos, ou com você mesmo, ou lá no seu GD, tem um certo grau de imaturidade? Você olha para o seu GD, você tem 5 peças lá no seu GD, né? Você olha aquelas 4 e diz, meu pai, eu quero 1000 almas, Senhor, mas esses 4 não me ajudam. E você se pergunta, aí um diz assim, eu vou me desviar, ninguém me deu paz do Senhor. Aí o outro diz, acho que eu não vou ficar, porque estão me oferecendo cargo na outra igreja. Aí você tem um outro pé de valsa, e aí você olha para o teu GD e você te dá uma angústia na alma. Você fala para ele, vamos lá para a torre de oração. Não, e aí aquele discípulo cheio de desculpas. E você se pergunta, Senhor, o que está faltando para o meu GD entrar na plenitude? O que está faltando para o meu GD se tornar completo, pleno, maduro? O que está faltando para eu ter mais braços direitos? Então me acompanhe, porque eu sei que esses questionamentos não são só meus. Quem é líder, já é discipulador aqui? Levante a mão. Eita! 30%, 40% do auditório já é discipulador. Quem tem alguns questionamentos como esses? Levante a mão. Quase todos levantaram. Vamos lá. Amados, eu sei que não dá para crescer igualzinho. Todas as áreas da minha vida vão crescer num nivelamento igual. Não, eu sei que não dá. Mas o que não pode também é vida financeira está top, vida familiar está lá no primeiro degrau ainda. Vida familiar está top, vida emocional está ruim lá no primeiro degrau ainda. Não. O que tem que acontecer é que todas as áreas têm que estar em desenvolvimento constante. Pode ser que uma se destaque mais que a outra, ok? Pode ser que uma área da sua vida ela tenha um destaque melhor do que a outra. Mas todas, diga todas. Diga todas. Amados, todas as áreas têm que se desenvolver. Por mais que uma se destaque mais, mas todas as áreas têm que se desenvolver. E de quem é essa responsabilidade? Você canta aqui, nos tornamos, Bispo Santo como cantou, nos tornamos responsáveis. É mesmo? Diga para o irmão que está ao seu lado, assuma a responsabilidade. Irmão, você é responsável, claro que com a orientação do Espírito Santo, debaixo da palavra, no poder do Espírito Santo, você é responsável por fazer evoluir
cada uma das áreas da sua vida. Não tem como transferir isso para outros, não tem como jogar isso para a costa dos outros, não tem como pedir, falar para outros fazer isso por você. Se você quer todas as áreas da sua vida evoluídas, o responsável é você. E aí? Pastor, só uma imposição de mão não resolve? Não. A imposição de mão pode fazer uma transferência de poder para ativar a área da sua vida, para lhe dar ajuda para realizações. Mas imposição de mão, ela não é uma realização completa. Um dos sintomas da maturidade, não da imaturidade, um dos sintomas da maturidade, já estou indo lá para a última página, são 20 e poucos, mas... Um dos sintomas da maturidade, sabe qual é? Entre a vida física e a vida espiritual. Isso eu aprendi na reunião dos pregadores. Quando é que você se torna maduro, ou pelo menos entra num grau de maturidade e começa a evoluir mais? Quando você se casa e sai da casa dos pais. Você vai ter que assumir teus BOs, e aquilo te amadurece, aquilo te aprimora. Esses dias eu vi uma charge em que o camarada foi morar só. Aí no dia que ele amanheceu, ele achou estranho. Olhou para a mesa da cozinha, vazia. Aí ele abriu o guarda-roupa para ver a camisa e a gravata que ele ia para o trabalho. Não tinha, não estava dobradinho. Ele ligou para a mãe. Mãe, cadê aquela mágica? Como é que faz para aparecer em cima da mesa o café da manhã? Meu filho, você tem que acordar 1h30 mais cedo e fazer. Ele não sabia como aquela mágica acontecia. Mãe, cadê as roupas dobradas? Filho, deixa eu te ensinar. Tem uma coisa chamada tanque, sabão, torneira. Tem uma coisa chamada ferro de passar, filho. Fala, Jeová. Essa galera do Free Fire que acorda 2 da tarde. Está errada a mãe que deixa acordar 2 da tarde, está errada a mãe que ainda deixa a mesa tadinho, quando ele acordar com fome, ele ainda vai querer comer. Está errada essa mãe. Diga misericórdia. Jeová. Se a gente pudesse disciplinar por causa de negócio de... Irmãos, alguns conseguem amadurecer em muitas áreas, na profissão, mas em outras áreas acabam sendo imaturos. Amadurece na área familiar, em outra área. Mas deixa eu lhes dizer, muitos pensam assim, pastor, isso é normal. Ninguém consegue ser teleios, ninguém consegue ser pleno, ninguém consegue ser completo, ninguém consegue ser o homem maduro, o homem teleios. Eu digo para você, está errado esse pensamento. Quando você se conforma que você pode ser derrotado em uma área da vida, você está entregando, você está praticamente tirando a barreira, tirando o goleiro e dizendo, diabo, pode fazer o gol. Você está entregando os pontos. Não, está errado esse pensamento. Você pode sim, escute jovem, você pode sim ser completo, pleno em Deus. Tem alguns jovens da igreja eu admiro. Meu filho está fazendo 16 agora. Aí tem algumas jovens que eu digo assim, Senhor, por que elas estão já com 20 e pouco? Sabe aquele sonho do pai de tipo assim, essa jovem, eu queria que casasse com meu filho.
Eu sei que tem jovens plenos, completos, para a idade que estão. Falar nisso, amados, deixa eu lhes dizer, imaturidade ou maturidade não está apenas relacionada à idade. Claro que com as experiências da vida você melhora a sua maturidade. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês agora. Sabe por que a sociedade acha estranho encontrar um jovem maduro? Porque esta geração está demorando para amadurecer. Há uma estatística, eu não me lembro qual foi um dos maiores centros clínicos de psicologia do mundo. Foram contratados, eu deveria ter trazido, impresso e trazido para os irmãos, mas dizia o seguinte, que esta geração, o fim da adolescência dela será aos 29 anos. Porque estão infantis demais. E isso se reflete quando a pessoa se converte, até ela ter alguns starts. Por isso que a sociedade acha complicado. Quando se depara com um jovem de 17 anos, já sabe o que quer. Não estou dizendo, olha, vamos lá, eu quero esclarecer bem isso para os irmãos. Você com 17 anos não precisa já estar com o seu primeiro milhão na conta. Se estiver, amém, glória a Deus. E como disse o irmão Sidney hoje de manhã, pode me emprestar. Amém? Mas qual é a expectativa que a gente tem de um jovem de 17 anos? Acabou o segundo grau. E aí? Vai fazer um curso técnico? Vai fazer faculdade? Vai fazer um cursinho? Vai prestar vestibular? Vai prestar Enem? O que você está planejando da vida? Essas são as perguntas que a gente espera de um jovem de 17 anos. Se ele tiver as respostas para isso, ele está completo, ele está teleios para a idade dele. Ninguém está perguntando para ele, e aí, já tem o nome com quem você vai casar? Já comprou o terreno onde você vai construir a casa? Já tem o teu carro na garagem? Já tem 2 milhões na conta? Não, ninguém está perguntando isso para ele, porque não se espera isso dele aos 17. Mas o mínimo que se espera aos 17 você sabe o que é da vida? Você vai fazer um curso profissionalizante, quer fazer uma faculdade? Se ele tem essas respostas mínimas, ele está pleno, ele está teleios, para quem tem 17. Conseguiram compreender isso? Sim ou não? Eu estou me fazendo entender? Então, maturidade ou imaturidade não está somente atrelado à idade que você tem ou a quantos anos de crente você tem. O que eu espero de um crente de 1 ano? Eu não vou esperar dele o que eu espero de um crente de 10 anos. O que eu espero de um crente de 2 anos, eu não vou botar a expectativa que ele viva e ele tenha toda a plenitude e toda a maturidade e ele seja pleno como um crente de 20. Assim como eu fico decepcionado quando eu me deparo com um crente de 20 e ele não é pleno como já deveria ser e está até inferior a um crente de 2. Tem 20 anos, mas a gente olha, parece que se converteu hoje. Aliás, pior, o que se converteu hoje está animadão, está no primeiro amor. Às vezes uns de 20 anos nem no primeiro amor está. Regrediu tanto. Vocês estão conseguindo compreender? Deus nutre uma expectativa com relação ao seu desenvolvimento espiritual. Deus, ele tem uma expectativa com relação à sua maturidade. E ele espera que, assim como no mundo físico, no mundo humano, natural, como as pessoas crescem e se desenvolvem, você também. Missionária Vanderlena, hoje de manhã, usou o exemplo daquele que quer desenvolver, através do exercício, seus músculos. Faz lá halteres e tudo, supino e toda aquela coisa. E ele entra num processo que é progressivo, é paulatino e é doloroso. Diga para a pessoa que está ao seu lado, crescer, desenvolver, dói. Principalmente no Evangelho, amém? Irmãos, há homens e mulheres
que às vezes apresentam comportamentos infantis, comportamentos de criança, comportamentos imaturos. Aonde está o problema? Nós já vamos chegar nessa questão. Mas eu vi que quando levantaram a mão, a maioria reconheceu que há, às vezes, no próprio GD, comportamentos imaturos. Sabe aquela pessoa que discorda de tudo? Você marca o evangelismo para sexta, ela queria para o sábado. Aí você troca para o sábado e ela diz, mas também não dá. Ela é do contra só por ser? Não, vocês não precisam falar nome, não. Irmão, eu quero ressaltar uma coisa. Você pode ser pleno nas 8 áreas da vida. O Espírito Santo habita em ti e ele tem essa expectativa com relação a você. Ele quer que você cresça, desenvolva. Tem uma música que esses dias a apóstola Suzana estava cantando no carro e eu perguntei, de quem é essa música? É uma das primeiras do Morada, que fala vou crescendo. Isso. Vocês conseguiram escutar aí? Lá no fundo conseguiram? Do fundo para trás não conseguiram? Eu tirei 10 em canto no curso de teologia, viu? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem para trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Bispo, isso estava no script? Não. Estava escrito aí no papel também, não. Aleluia. Imaturidade não é somente você ser uma criança, não. Ou como dizemos, o camarada vive na síndrome de Peter Pan. Porque você pode estar pensando assim, poxa pastor, mas o senhor está falando algumas coisas que são problemas de alma. Já chego nos problemas de alma e vou mostrar para vocês que também isso é imaturidade. Irmão, você talvez já tenha ouvido a seguinte frase. Não somente para você, talvez você mesmo já falou para outras pessoas. Meu Deus, você tem 20 anos. Como pode ainda você estar fazendo isso? Ou como pode você ainda estar pensando tal coisa? Ou você já ouviu talvez assim, ei, acorda para a vida. Deus está chamando cada um aqui para o amadurecimento e está dizendo, filho, acorda para a vida. O Alice no País das Maravilhas acabou, filho. Está na hora de você assumir os teus BOs. Está na hora de assumir responsabilidades. Deus está chamando a igreja para entrar num novo tempo. Deus está chamando os seus filhos para assumir novas responsabilidades. Nós aprendemos hoje de manhã sobre zona de conforto. Existe uma zona de conforto que é perigosa. Ué, pastor, mas não tem uma só zona de conforto? Não. Deixa eu lhe explicar. Tem uma zona de conforto que é... Toda zona de conforto é perigosa, como foi falado hoje de manhã. Mas existe uma zona de conforto que é perigosíssima. Qual é? É o descanso após vitórias. Mas a gente tem que descansar de batalhas para poder continuar a guerra. Concordo. O problema é quando você entra no eterno descanso e se satisfaz com vitórias que você já teve e não busca novas vitórias.
Sabe aquela pessoa que já realizou todos os sonhos e acha que não tem mais nada o que fazer, até entra em depressão, porque não vê mais objetivos na vida? A zona de conforto de quem já se satisfez com algumas poucas vitórias é perigosíssima. Isso te mata, isso te para. E se você é líder de grupo, isso para o teu grupo, porque você espalha isso. Você não produz vencedores. Você não produz homens e mulheres de guerra porque você já é um conformado. E você vive de testemunhos do passado. Você vive de porque quando o meu GD explodia, aqui eu botava 15 aqui dentro. Ei, que tal ter testemunhos novos? Você não pode ter ficado lá na infância espiritual. Você tem que evoluir, ter testemunhos novos. A zona de conforto, como foi explicado hoje de manhã, é um perigo. Mas a zona de conforto, o comodismo, uma coisa é você se acomodar na derrota, se acomodar no fracasso, se acomodar naquela vida ruim que você está levando e dizer, tá bom, mas tá ruim, mas tá bom, mas vamos assim. Mas existe um comodismo, uma zona de conforto que é esta, que é perigosíssima. Não aceite viver só de bons testemunhos do passado. Tenha novos testemunhos. Amém? Anote lá, características da imaturidade. Eu vou citar algumas e não vou explicar. Amém? Eu só vou separar umas 6 características depois para eu explicar as causas. Para você entender que o que você faz hoje são problemas da alma, mas que foram gerados quando você tinha entre 0 e 14 anos. Por que 0? Porque há problemas intrauterinos, traumas intrauterinos que você nem sabe que tem. Foram palavras de maldição, foi quando a barriga da sua mãe foi chutada, foi quando o teu pai ou tua mãe diziam, não quero que essa praga nasça. E os traumas intrauterinos criaram um bloqueio em você. Anote lá. Características de imaturidade, de um Peter Pan. 1, não ouvir. Peter Pan é um eterno adolescente. A criança, ela até ouve e acredita no pai, mas é na adolescência que começa a ideia de que sabe tudo. E aí, pai e mãe estão errados, né? Chegou na adolescência, é a fase do birrento, porque ele sabe tudo, pai e mãe não sabem nada. Na fase da infância, é a fase dos mimos, é a criança que ainda precisa aprender. Mas o que não ouve ainda está na imaturidade. Deus te deu 2 ouvidos, justamente para você ouvir os conselhos e reter o que é bom. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Amém? Falar muita abobrinha, falar demais, querendo ser o centro das rodinhas. Sabe aquele camarada que fala demais e até mentira? Irmão, tem uma história de um irmão que fala tanta mentira que misericórdia. Eu acho que o diabo diz, eu perco para ele. Eu sou o pai da mentira, mas eu perco para esse camarada. Fala abobrinha demais. Isso é resultado de bloqueio lá na infância. Ser cheio de argumentos e justificativas. Tem desculpa para tudo e para todas as coisas. O seu líder de GD. Irmão, por que você não veio? Eu lembro uma vez, a apóstola Suzana ligou para uma pessoa. Irmão, estou te esperando aqui para o ensaio. Aí, não, está chovendo muito aqui. Eu e o baixista estamos aqui no ponto de ônibus, está caindo um toró. Aí, mas irmão, o baixista está aqui do meu lado, como é que ele está aí contigo? Cheio de justificativas, tudo
Falta de educação. Pastor, mas como pode uma pessoa, você se pergunta, na fase adulta, ser uma pessoa totalmente mal educada? Bloqueio lá na infância. Quando foi bloqueado na infância, pode saber, naquela área vai ser um eterno Peter Pan até cair a ficha. Falta de respeito. Na questão de falar demais, é tão infantil que, tipo assim, até no Face, não foge de uma briga no Facebook. É textão pra lá, textão pra cá. Aquelazinha vai ver, deixa eu mandar o recado. Ei, crente maduro não fica mandando recado em Facebook. Crente maduro não fica mandando recado em Instagram. Crente maduro não fica mandando recado. Crente maduro, o único recado que ele tem é o do diálogo com Deus. Deixa eu mandar o recado para aquelazinha. Minha irmã, você é plena em Cristo. Você é plena em Deus. Você é completa, cheia do Espírito Santo. Não rebaixe o Espírito Santo a este ponto. O Espírito Santo está dizendo para ti, filho, não é essa obra que eu tenho para você. Inconstância, ânimo dobre, nunca estar disponível para nada, para ninguém, mas exige tudo de todos. Desiste fácil das coisas. Pessoa que desiste fácil das coisas foram bloqueios na infância. E ele é um eterno Peter Pan. Pode estar com 30 anos, mas desiste fácil. Para tudo. Tudo que começa, ele para. Pode perguntar. Ele já começou 80 tipos de curso. Olha, vamos deixar bem claro. Não está errado quando você procurando, tentando se achar. Amém? Não confunda, por favor. Tem gente que é 880 e viaja na maionese e não entende o pregador. Não está errado você tentar se achar. Amém? Estão entendendo? Eu estou trazendo um estudo hoje. Não é aquela pregação, ele vai trazer uma pregação para gerar uma coceirinha na alma e deixar a gente chorando. Não, eu estou trazendo um estudo para clarear a mente de vocês. Eu não quero que vocês confundam, então agora também eu não vou procurar nada. Não, não é isso. O problema é quando você tem um problema na alma e isso faz você desistir facilmente. Você procurar, tentar se achar para descobrir alguma coisa que gosta, não há problema nisso. Amém? Agressividade, ser dominador. Às vezes você lá na infância viu sua mãe apanhando, e isso te tornou, ou fez você pensar que aquilo é uma coisa correta, e se tornou agressivo. Ou fez o contrário, se tornou totalmente tímido. Travestir-se de falsa humildade, aceitar passivamente a pobreza. Pastor, por que aceitar passivamente a pobreza é uma síndrome de Peter Pan? Porque se eu for estudar por que você aceita passivamente a pobreza, começou lá na infância esse problema. Você ouvindo frases, não sonhe alto, não sonhe demais, os ricos são maus. Olha, não faça muita coisa porque você vai quebrar a cara, vai se frustrar e você vai ver que a vida nunca vai ser boa com você. Então seja mediano, aceite o mais ou menos. Lá na infância, formaram isso, fatos, atos, acontecimentos ou falas formaram isso na sua mente. E você bloqueou para a prosperidade. E agora você aceita passivamente a pobreza. Você pode estar com 40 anos, mas o bloqueio ocorreu lá, no passado. Querer ser o centro das atenções. Bom, isso nem preciso explicar porque isso é imaturidade, né? Birrento,
ser do contra, falar mal de todo mundo, ser negativo, medo de doar, medo de ofertar, medo de abençoar, egoísmo. Eu acho que egoísmo nem precisa explicar também, né? Pode ter ocorrido pelo fato de você ter tido pouco na infância e agora várias razões para o egoísmo. Meu, tudo é meu. Tem que ser sempre agradado. Se Deus não te mimar, você fica chateado. Por que Deus não me respondeu tão rápido quanto eu queria? Não suporta o crescimento dos outros. Medos exagerados, medo do escuro, medo do novo, medo de desafios, medo de gigantes, personalidade reativa, reage a tudo, qualquer coisa. Esses dias um líder me perguntou: pastor, como que o senhor que diagnóstico o senhor dá? Xaramanaia. Não estou querendo falar em língua, não. Eu que errei a palavra mesmo. Qual diagnóstico o senhor dá para uma pessoa que ela é reativa, ela até ajuda, mas para tudo ela reage de forma destemperada no grupo? Eu dei as explicações lá, que não dá para explicar para os irmãos, mas pessoa altamente reativa a tudo. Instabilidade emocional, necessidade de autoafirmação, mimado demais, necessidade de controlar tudo e todos, dependência. É aquilo que eu falei agora há pouco, da questão da dependência. Você vive como aquele camarada. Cadê aquela mágica? Como que o café da manhã aparece na mesa? Amados, quando você começa a ter relacionamento íntimo com o Espírito Santo, você vai depender muito menos da oração dos outros. Não estou dizendo, eu tenho 27 anos de crente. Eu quero que a minha cobertura imponha a mão sobre mim. Mas isso não significa que eu não vou ter meu momento íntimo com o Espírito Santo. Sabe aquele crente dependente? É o chamado crente 6 horas. Tem um relógio, 6 horas. 6 horas por mim? Tá, e quando você vai orar por você? Não, você, 6 horas por mim, é o crente dependente. Nunca ele tem um relacionamento íntimo, ele não assume os BO espiritual dele. Se manifestar um demônio no vizinho, ele liga para outro vir expulsar. Ele não assume aquilo. Ah, pastor, mas ele estava com um teçado na mão lá, falando grosso, com o olho virado. E daí você tem o Espírito Santo? Fala, Jeová. 6 horas por mim? Eterno dependente, impulsividade, platonismo. O que é platonismo? É o eterno adolescente apaixonado. Está na fila de banco, a menina olhou para ele, se apaixona. Pegou o Uber, e se for uma mulher dirigindo, e ela olhou para mim. A cada 15 minutos ele tem 10 paixões por dia. É o eterno adolescente. Você deve estar se perguntando, mas pastor, o senhor está falando tudo aí, são problemas de alma. Deixa eu lhes dizer. Há um estudo que diz que 90% dos bloqueios emocionais e dos bloqueios cognitivos são causados até aos 14 anos. O que é bloqueio cognitivo? É aquela pessoa que é inteligente, não sabe que é inteligente e fica se chamando de burra. Aí eu sou burro, porque eu não tenho cabeça para isso. Você tem sim, você é inteligente, você pode, você é capaz. É porque eu não sou capaz de decorar versículo. Você pode.
e você é capaz. Às vezes foi um bloqueio, sei lá, na hora de apresentar um trabalhinho na escola, todo mundo riu de você. Criou bloqueios, às vezes sozinho, lê muito bem. Se falar para ele, lê no GD. Irmão, leia tal versículo ali, gagueja, parece que as palavras não saem. Esses bloqueios cognitivos hoje vão ser quebrados no nome de Jesus. Você é inteligente, o Espírito Santo em você é o poder para todas as coisas, ele é o dínamos. Esses bloqueios emocionais, esses bloqueios cognitivos vão cair por terra em nome de Jesus. Ah, mas eu já estou com 50 anos e isso não muda. Ei, o Espírito Santo entrou em você. A canção que a apóstola Suzana acabou de cantar disse: as coisas do velho homem ficaram para trás, porque agora sou filho, as coisas de criança saíram e eu vou crescendo, desenvolvendo. Amém? Você crê nisso? Teleios, tempo de maturidade para a igreja, tempo de maturidade para cada um aqui, entrando num novo tempo, assumindo responsabilidades, não transferindo coisas para os outros, mas assumindo a sua própria vida. Amém? Deixa de ser crente 6 horas. Amém? Deixa de ficar dependendo só dos outros. Quer dizer que então não posso mais pedir para o senhor orar? Pode, mas eu quero que você compartilhe também orando. Amém? Amados, tem problemas que podem surgir, sim. Às vezes uma pessoa sofreu um trauma lá nos 24, 25, 30 anos e aquilo cria um bloqueio. Mas 90% dos bloqueios emocionais e cognitivos acontecem até os 14 anos. É na infância e na adolescência que acontecem muitas coisas que frustram, muitas coisas que bloqueiam, muitas coisas que traumatizam. Acontecem muitos fatos ou situações que são horríveis, não posso negar, muitas coisas que são horríveis, mas deixa eu lhe dizer, você não pode usar nada do passado. Se você diz que hoje é nova criatura, e se 2 Coríntios 5,17 é uma verdade em sua vida, e se esta palavra é uma verdade em sua vida, e se você tem o Espírito Santo, e se você vive debaixo da autoridade do sangue de Jesus, e se você tem o maior nome do mundo, você está inserido no maior nome do mundo, que é o nome de Jesus. Tem o maior general, que é Jesus Cristo. Você não é mais comandado pelo passado. O passado não te domina mais. Foi cantado aqui, não sou mais escravo do medo. O medo não te domina mais. Os teus erros do passado não podem mais te condenar. Romanos 8, do 31 ao 37, o apóstolo Paulo faz uma sessão de perguntas. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será morte? Será espada? Será fome? Será isso? E aí quando chega no 37 ele diz, graças a Deus que por meio de Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Então o passado não te domina, o passado não te condena, o passado não te aprisiona, o passado não pode mais te acorrentar, porque em ti há o maior poder do mundo. Ah, mas os meus pecados eram feios. Ah, porque eu fiz coisas horríveis que aos olhos de Deus são condenáveis. Ei, não tem nenhum cidadão sentado aqui que não tenha errado, que não tenha pecado, que não tenha feito alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio habitar em nós. Sendo nós ainda pecadores, Jesus Cristo veio morrer. Nos libertou da morte, nos libertou de tudo que a morte, do que Satanás traz de condenação sobre nós. O Espírito Santo é o poder que quebrou todas as algemas espirituais. E Ele é em nós agora. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora nós somos novas criaturas. O passado não influencia mais. Se está influenciando é porque você está permitindo. Mas a partir de hoje, não permita
que o pecado influencie os teus novos passos. O passado não pode determinar o teu futuro. Esses dias nós ouvimos uma frase maravilhosa aqui do nosso apóstolo. O teu futuro está intacto. É você que vai escrevê-lo. É você que vai dar novos rumos para cada área da sua vida. Você pode, como criança, ficar num eterno choro dizendo, mas você não sabe o que aconteceu, você não sabe como foi. Ei, cada um aqui tem uma história de vida, cada um aqui tem uma coisa horrível que aconteceu, alguns mais, alguns menos, mas Cristo veio para todos e para nos libertar de todo, eu repito, todo o mal. Em nome de Jesus, seja liberto nesta noite. Ande em novidade de vida. Assuma um novo tempo. Assuma uma nova vida. Cristo veio para isso e o passado não pode mais te influenciar. Não pode mais estar te dominando. Você não é mais escravo de Satanás. Você é cabeça e não cauda. Amém? O Senhor te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então ande nesta autoridade. Não use mais as desculpas do passado, os choros do passado e todo aquele repeteco. A pessoa vem 20 vezes com a gente. E nas 20 vezes reclama da mesma coisa. Ei, se quer trazer uma reclamação, traga uma nova então. Misericórdia, mais 20 sessões de aconselhamento. Na 20ª ainda é a mesma coisa. Ei, para de falar da mesma coisa, viva coisas novas. Cristo te libertou para que você ande em novidade de vida. Amém? Ô, Xaramanaia. Vamos lá para as causas da imaturidade. Anote aí, toda imaturidade tem causa. Você não é tolinho, mimadinho ou tolinho à toa. Amém? Você não faz tolice à toa. Toda imaturidade tem causa. Vamos lá, eu separei bem poucos, eu falei quase 40 características de imaturo, tem mais ainda, mas vamos lá, não ouvir. Sabe o que acontece? Talvez você passou uma infância sem ser ouvido. Talvez você passou uma infância sem receber elogios. Talvez um dia, quando você mais precisou, que você foi falar, sei lá, de uma dor que estava sentindo, pode ser dor de cabeça, dor emocional, você foi procurar o pai ou a mãe, te cortaram, não deixaram falar, e aquilo criou um bloqueio, também, não falam nunca mais. E você se tornou um introvertido, que agora também não gosta de ouvir. Como não foi ouvido, não gosta de ouvir. Ah, esta é a única causa para alguém que não gosta de ouvir? Claro que não. Há muitas outras causas. O que eu quero mostrar é o mecanismo que Satanás usa. Porque você tem que quebrar todos os bloqueios do passado. E você sabe, se você não lembra o Espírito Santo, talvez você só saiba hoje a consequência que você vive. Não lembre mais da causa. Mas o Espírito Santo vai quebrar a consequência, a causa, vai quebrar tudo hoje no nome de Jesus. Por exemplo, eu falei sobre falar muito abobrinha. Talvez lhe represaram muito na infância, muito na adolescência. Chegou um momento que você quis ser o brilho das rodinhas. E não sabe como. Aí um dia, pintou as unhas de preto. Chegou na rodinha com as unhas de preto. Um dia, igual um amigo meu, colocou uma corda no chuveiro e no pescoço. A família olhou assim, tem certeza que você quer se matar aí no chuveiro? Coisas acontecem e de repente você busca uma forma agora de se expressar. Medo de falar em público. Eu pensei que o Sidney hoje de manhã ia contar o testemunho dele, que é muito bonito, ele contou para nós. Medo extremado de falar em público. Talvez você teve uma infância muito represada, que foi o caso dele. Ele contou para nós
como surgiu o medo dele falar em público, como ele ficou intro e Jesus o libertou. Pessoa que desiste fácil, inconstante, de ânimo dobre. Talvez nunca te elogiaram, te depreciaram. Desde a infância falaram que o que você fazia não presta, então você colocou na cabeça, então não vale a pena fazer nada bem feito. Então você nunca dá prosseguimento para fazer uma coisa bem feita. Quem é pai aqui, vai escutando o que eu estou falando. Quem vai ser pai, escute o que eu estou falando. Para você não ser o maior bloqueador do teu filho e da tua filha. Amém? Mal educado. De repente, ninguém te ensinou na infância a ser bem educado, a respeitar. Ninguém te deu um norte para você viver bem em sociedade. Você é muito dominador. Talvez você sofreu muitas perdas na infância e agora não quer perder nada. Você acha que tudo vai fugir das tuas mãos. Então você tem reações assim. Anote lá, consequências de ser um imaturo. Tem consequências? Claro que tem. E você sabe que tem. Consequências de você ser um eterno Peter Pan. Uma das primeiras consequências, sabe qual é? Você não usufruir daquilo que você tem direito. Enquanto criança, diz o livro de Gálatas 4, você não tem a herança. Que pai vai dar o carro para o filho de 3 anos dirigir? Que pai vai dar o carro para o filho de 2, a moto para o filho de 2 anos pilotar? Toma a chave, vai lá no mercado. Não faz isso. Enquanto criança, você não usufrui da herança que Deus tem. O Espírito Santo é o poder dentro de você e ele quer realizar as coisas. Mas você pode estar sendo o maior bloqueador com as suas infantilidades. Amadureça e o Espírito Santo vai agir por você. Ele está esperando essa parceria ser realizada. Amadureça, cresça, desenvolva. Aí ele tem coragem de dizer, toma a chave do carro. Caiu a ficha, igreja? Sim ou não? Criança, ela pode até ter herança, mas não usufrui ainda da herança. Outra consequência, sabe qual é na vida do imaturo? Ansiedade. Sabe por quê? Porque, pastor, a ansiedade é uma consequência para quem vive como Peter Pan. Tem síndrome de Peter Pan. Porque na sua cabeça ele exige que as coisas sejam do jeito dele. E se não é, se torna uma pessoa ansiosa. Exige, fica ansioso. Porque meus pais não se adequam ao que eu quero. A sociedade não se adequa ao que eu quero. Ei, tem 7 bilhões de habitantes. Não dá para existir 7 bilhões de sociedades segundo a cabeça de cada um. Eu lembro que quando apareceu as portas giratórias nos bancos, quem já chegou a ver, pessoalmente ou por vídeo, os micos em porta giratória e briga em porta giratória de banco? Levante a mão. Meu Deus, quase todo mundo. Você não teve que se adequar? Sim ou não? Pois é. Ah, não, mas eu quero uma sociedade que se adeque a mim. Meus pais têm que se adequar a mim. A sociedade tem que se adequar a mim. A empresa que eu trabalho tem que se adequar a mim. Ei, você está sendo um eterno criança, mimado. Minha esposa tem que se adequar a mim. E você está em parceria com ela para também, nesse encaixe, se encaixarem como perfeito casal? Ou você só é o exigente na... Hein, marido? Você só é exigente na relação? Só exige? Cuidado. Você pode estar sendo um eterno criança. Meu patrão não se adequa a mim. Parece um adolescente que ele é o umbigo do mundo. Eterno Peter Pan. A infância nunca passa. Se torna um ansioso. Cuidado que isso pode ir para a depressão.
O eterno infantil, todo mundo tem que se adequar. Meu patrão tem que se adequar a mim. A sociedade tem que se adequar a mim. Outra consequência é que você vai viver sempre levando puxão de orelha. Criança mal criada não leva puxão de orelha? Você vai sempre levar puxão de orelha da vida. Ah, mas é Deus que está amaldiçoando? Não. É lei do plantio, lei da semeadura. Plantou errado, meu irmão, isto você colherá. A semente que você planta, ela volta. E se o seu plantio são atitudes de Peter Pan, nunca cresce, nunca desenvolve, vai voltar isso para você. Outra consequência do imaturo, e agora alguns vão entender isso: discernimento turvo, discernimento opaco, falta de discernimento, não tem discernimento espiritual, vive sempre perguntando por quê das coisas, mas nunca tem resposta. Por que meu jeito está assim? Por que meu jeito está assim? Por que meu jeito? Por que minha célula? Por que... Discernimento turvo. Quem não entra na maturidade não se torna uma pessoa com habilidades no discernimento. Quem não é teleios, quem não amadurece, escute isso, discipulador. Se você não amadurecer, você vai ser fraco de discernimento. Na pregação 2, vai ter outra pregação hoje? Não, outro dia. Na pregação 2, eu vou falar sobre se tornar inteligente espiritual. Quem quer se tornar inteligente espiritual? Hoje nosso apóstolo não pôde vir, só um aviso, amanhã ele vai estar aqui com a gente, amém? Amanhã à noite ele vai estar aqui com a gente. Discernimento turvo, não tem discernimento das coisas, nunca se torna um homem experiente, experimentado, completo, pleno, porque a síndrome de Peter Pan criou bloqueios, como diz a apóstola Susana. Há coisas que criam bloqueios. Um dos bloqueios é o orgulho. E o orgulho geralmente faz as pessoas se tornarem, como diz ela, burras. Porque Deus dá graça ao humilde. E aí toma decisões burras no GD, toma decisões burras na rede, toma decisões burras em várias áreas da vida. Infantis, decisões imaturas. Nunca o diferente de teleios é o não desenvolvido. Amém? O diferente de teleios, que é o desenvolvido, é o que não desenvolveu, é o que não cresceu. É a semente que ficou lá mirrada no solo. Amados, a vida vai lhe tratar sempre como criança, se você sempre agir como criança. Teus pais, a sociedade, teu patrão, sempre vão lhe tratar, lhe responder conforme você é. Assuma um novo tempo, assuma as novas características do homem maduro. Amados, você pode até começar algo e ter respeito das pessoas, mas quando elas perceberem que você não é pleno, que você é imaturo, é infantil, você perde o respeito. Uma das consequências da imaturidade é você perder o respeito. Por quê? Vão lhe devolver na mesma moeda. Não é que os outros estão sendo imaturos, é a vida que vai colocar barreiras diante de você. Pastor, diante de todo esse diagnóstico que o senhor falou, eu estou com uma pergunta, pastor. Como que eu faço para me tornar um teleios? Como que eu faço para me tornar um homem maduro? Como que eu faço para me tornar um homem completo? Como que eu faço para me tornar uma mulher madura? Eu não quero mais ser uma criança do meu GD, eu não quero mais dar dor de cabeça para minha líder. Caiu a ficha, pastor.
Eu não quero mais viver na criancice. Eu tenho 8 anos de crente, eu não quero mais viver essa molecagem espiritual que eu vivo. Eu não quero ser daqui 30 anos ainda está sendo esse Peter Pan que eu sou. Amados, como eu disse, quando eu fiz essa pregação, quando eu fiz a minha lista de coisas que eu tenho que amadurecer, eu falei, meu pai, será que eu tinha que estar levando essa pregação mesmo? Ai, ai. Vamos lá. Como tornar-se um cristão maduro, um cristão teleios? Talvez seja essa a pergunta que agora todos têm. Diante de todo esse diagnóstico, vamos lá, e daqui a pouco eu vou passar as tarefas. 8:50. Vamos lá, primeiro passo. Você vai ter que mudar o seu jeito de pensar. Você vai ter que mudar a mentalidade. Você vai ter que mudar a sua forma de pensamento. Pastor, como muda isso? Pegue sua Bíblia aí. O começo é por aqui. Amém? Diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Amém? Então você vai ter que assumir um novo pensamento, um jeito novo de pensar. Se antes você tinha um problema de imaturidade em uma área da sua vida, você vai ter que pensar diferente naquela área. Porque geralmente a pessoa ela vive de justificativa. Deixa eu falar algo para os irmãos. A pessoa vive com muita justificativa. Não, irmão, é porque é assim mesmo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não, irmão, nessa área, todo mundo sabe como eu sou. Eu sou um cara muito bom, mas eu não tenho sangue de barata, irmão. Irmão, esse braço não foi batizado, irmão. É uma pessoa de muita justificativa. Você sabe que comigo tudo é certo, mas esse braço não foi batizado. Irmão, deixa eu lhe dizer. Você vai ter que eliminar essas justificativas. Essas justificativas são decorrentes de um pensamento errado. Você vai ter que mudar o jeito de pensar. Você vai ter que eliminar esse pensamento errado. Você está conseguindo compreender? Se não sofre, é você, talvez o teu jeito de ser leve sofrimento até para quem está perto de você. E se chegar num grau mais terrível ainda, você se torna uma pessoa insuportável. Não tem esse negócio, irmão, diz, eu não leu, o pau comeu, esse braço não foi batizado. Tem gente que parece que o corpo inteiro não foi batizado. Tem gente que parece que o cérebro não foi batizado. Pega a Bíblia aí, levante aí. Você sabe o que significa a palavra batismo? É introdução. Faz assim, olha, faz assim, faz assim. Sua mente está sendo introduzida na palavra e a palavra está sendo introduzida na sua mente. A sua mente e a palavra estão se amalgamando agora. Estão se tornando uma só. Você tem a mente de Cristo agora e não mais aquela mente do velho homem. Você não vai mais usar desculpas do passado, porque agora você vai usar versículos bíblicos para vencer os problemas. Você vai usar a palavra para derrubar gigantes. Agora a tua arma é a palavra e a sua mente está se amalgamando com a palavra e você só vai pensar a palavra. Não vai mais ter justificativas da natureza humana. Não vai mais usar suas frases de efeito. Não vai mais ficar usando suas frases humanas para justificar os seus erros e os seus problemas do passado. E o passado não vai mais influenciar, porque o novo de Deus que está na palavra está entrando na tua mente agora. Amém? Mude o jeito de pensar, amado. Não, porque meu pai me ensinou assim, que o vô ensinou para ele, que o bisavô ensinou para o vô, que o tataravô... Ei, não. A Bíblia diz, não vos estribeis nos vossos próprios pensamentos. A palavra estribo, a estribar vem de estribo, onde você firma os pés sobre o cavalo. Não te firme no teu próprio pensamento, porque há um pensamento superior que é a palavra. A Bíblia diz que todas as coisas, que tudo que você faça, pense nas coisas lá do alto. Amém? Vamos lá. Como vencer a imaturidade? Como tornar-se um homem teleios, um cristão maduro?
Assuma a sua identidade de filho. Amados, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Vou pegar aqui. A Bíblia diz assim, que Deus nos transportou do império das... Ele pegou, te tirou de debaixo do imperador chamado Satanás, lá do castelo do Satanás, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para onde? Para o reino de Jesus. A palavra de Deus diz que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Diga para a pessoa que está ao seu lado, trono não é um lugar. Trono é uma função. Quando o rei sentava no trono, ele delegava e o que saísse da boca dele se tornava autoridade máxima para ser realizado no reino. Se tornava um decreto. Você tem poder de decreto. Você é filho. Tem gente que está se comportando ainda como se pertencesse àquele antigo império. Tem gente que ainda pensa que é filho do cão. Pensa que ainda está aqui. Mas a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino de Jesus. Ei, qual é a tua posição? Como aquele antigo derrotado cheio de justificativa ou agora alguém como que tem autoridade no nome de Jesus? Assuma a sua identidade. Lembre-se de filho de quem você é. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, ei, pensa em alguém rico. A pessoa falou, o Silvio Santos. Eu falei, você acha que a filha do Silvio Santos, quando entra numa loja, a pessoa mostra um sapato de R$45, uma sandália feminina lá, e mostra uma de R$600. Você acha que a filha do Silvio Santos diz assim, ai, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu vou quebrar meu pai comprando essa sandália? Você acha que ela tem esses serás? Ela sabe a identidade dela. Estou usando esse exemplo para você entender que quando você se deparar com os teus problemas, teus não, está amarrado, não é teu. Se deparar com problemas que o diabo quer colocar na sua vida, você não vai se perguntar, ai, eu sou filho de Deus, mas será que Ele me dá autoridade para vencer esse problema? Ei, todo gigante vai cair com a pedrada que você der. Só que você tem que dar a pedrada. Mas tem gente que tem até preguiça de rodar a funda. O que é rodar a funda? E orar, irmão. Buscar, batalhar, profetizar, determinar, declarar, sonhar, imaginar, usar as ferramentas do reino. Você não faz isso porque você ainda não entendeu a tua identidade e o que você pode no nome de Jesus. Outra situação para vencer essa síndrome de Peter Pan. Comece a usar as armas do reino. Tudo que está à sua disposição, use. Eu pensei que era só pastor. Ei, expulse demônio. Cure enfermo. Prospere. Ganhe sua família para Jesus. Quem disse que só o pastor ou só pastora ou alguém que está no ministério é que pode fazer algumas coisas? Deus lhe deu todo o poder e autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E pelo sangue de Jesus, diz Apocalipse, nós nos tornamos vencedores. Então use as armas que estão à sua disposição. Não seja negligente, não fique conformado, pegue essas armas, use-as. Cristo já venceu tudo na cruz. Mas você é o exército
de tomada de território para estabelecer o reino de Deus. Você é o embaixador de Cristo. Se você é embaixador de Cristo, em você vigoram as leis de Deus. Em você vigoram as leis de Deus. Se você é embaixador, eu vou repetir. Se você é embaixador, em você vigoram as leis de Deus. Você não anda mais pela sua lei. Deixa eu lhe explicar. Tem embaixada americana aqui. Se algum brasileiro matar um americano dentro da embaixada americana, este brasileiro será julgado pela lei dos Estados Unidos. Estou falhando demais. Glória a Deus. Este brasileiro vai ser julgado pelas leis dos Estados Unidos. Amados, o médico pode falar para ti, esta doença não tem cura. Isso é lei dos homens. Mas você é embaixador de Cristo. Qual lei vigora para você? Qual lei vigora para você? Qual lei vigora para você? De Cristo. Não é mais a lei terrena. Você representa as leis celestiais, porque você agora é chefe de uma embaixada celestial. Outra coisa que você tem que fazer para entrar na maturidade: abandone comportamentos que geram prisões. Abandone comportamentos que geram prisões. Hoje você tem alguns comportamentos que continuam e viram um ciclo vicioso, gerando prisões espirituais na sua vida. Abandone-os. Faça renúncias. Como assim? Renuncie às causas. Como, pastor? Sabe o que é? Tem pessoa que sabe o que causou o mal na vida dele, mas ele gosta de falar daquela coisa ruim. A pessoa tem prazer de, na rodinha, se apresentar como coitado. A pessoa tem prazer de, na rodinha, se apresentar como coitada. De dizer aquilo que, sabe, eu estou assim, mas também, quando eu tinha 9 anos. Ei, perdoe aquilo, renuncie. Entregue nas mãos de Deus. Mas também, sabe, eu sou assim porque com 10 anos. Aí você já ouviu 200 vezes a mesma história da pessoa. Ei, conte novas histórias. Viva o novo para Deus. Vamos resolver o problema da consequência do mal que te aflige hoje, mas vamos resolver também a causa lá atrás. Perdoe quem tem que perdoar. Ame quem tem que amar. Eu não estou pedindo para você viver de amores com quem foi, de repente, um algoz na sua vida, com quem lhe fez muito mal. Eu estou pedindo para você perdoar. Não precisa se tornar amigo de primeiro grau da pessoa. Se ocorrer, tudo bem. Se não ocorrer, não é isso que está sendo exigido de você. Nem Deus pede isso. De repente, a pessoa lhe fez um mal terrível. O que o Espírito Santo quer é que você perdoe, não carregue essa mágoa, não carregue essa tristeza, não carregue este mal dentro de você, mas que você perdoe. Ame. Não precisa viver de amores com a pessoa. Senão você vai... Irmão, quem você odeia, essa pessoa que te bloqueou lá na infância e está fazendo você se tornar um Peter Pan na vida e vida emocional, é tempestivo, sei lá, sentimental, sei lá, qualquer coisa que te criou um bloqueio lá. E você guarda esse ódio, pode ter certeza, essa pessoa vive do teu lado, lá no teu pensamento. Quer ser livre? Perdoe.
Vamos romper com este bloqueio que foi causado lá na infância e adolescência? Vamos? Outra forma de você amadurecer: comece a treinar o seu espírito. Como assim? Agora te prepara, porque não é profecia. Não é profecia. Eu vou te falar algo que eu sei por experiência no cristianismo. Quem aprendeu coisas hoje de manhã? Levante a mão. Quem já aprendeu algumas coisas hoje à noite? Levante a mão. Você aprendeu, você conheceu. Durante a semana, durante o mês, o Espírito Santo vai permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida para você praticar e afiar o Espírito. Para ver se você continua o mesmo reativo, o mesmo emocional, com aqueles mesmos problemas de síndrome de Peter Pan. O Espírito Santo é aquele que primeiro permite você ser ensinado, esclarecido, e depois vai permitir que coisas aconteçam para ver como você reage. Se você vai ser teleios, maduro, ou se vai ser imaturo. Então, igreja, escute o que eu estou te falando, não é profecia. Te prepara, porque o Espírito Santo vai te afiar. Eclesiastes diz que o machado sem fio precisa ser usado com mais força, quer dizer, rouba mais energia da gente e tempo. Seja um machado afiado. Então ele vai, treine o seu espírito. Toda vez que acontecer alguma coisa, treine para dar a resposta correta na hora, para dar a resposta certa, para não reagir errado, para reagir certo. Aceite os treinamentos de Deus. Não use mais as desculpas do passado. Sabe como é que é, irmão? Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim, você é nova criatura. Para de ficar dizendo que você tem identidade do diabo. Para de ficar dizendo que você tem identidade do capeta. Esse homem bonito aqui nessa foto sou eu, tá? Deus te deu uma nova identidade. Não use sua boca para se comparar ao diabo. Não use sua boca para se comparar ao inferno. Não traga mais o inferno para a sua vida usando a boca. Pare de usar essas frases. Sabe como é que é? Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim não. Você é filho do Altíssimo. O Espírito Santo habita em você. Você é uma pessoa nova, linda, maravilhosa, cheia do poder de Deus. Só precisa usar esse poder a seu favor. Amém? Assuma a sua nova identidade. Use as ferramentas. Treine o seu espírito para fazer as coisas certas. Pastor, e tem consequência quando a gente é maduro? O senhor falou que tem consequência da imaturidade. Irmão, eu não dá tempo mais de eu apresentar muita coisa. Então vamos lá. Uma consequência de você ser teleios. Você se torna respeitado. Teus liderados no GD começam a te respeitar. Na empresa todo mundo diz, mas mudou, está diferente. O que aconteceu? Tem uma coisa que envolve ele, ela, diferente. Daqui a pouco todo mundo está pedindo conselho para você na empresa. E aí você, meu Deus, vou ter que estudar mais a Bíblia. Todo mundo está recorrendo a mim. Por quê? Viram maturidade em você. Você vai começar a usufruir da herança. Se você agora é maduro, você vai usufruir da herança. Você vai começar a ter discernimento apurado, inteligência espiritual, bom senso. Na segunda pregação vocês vão aprender sobre como ser inteligente e espiritual. Irmão, tem muita coisa que eu poderia falar sobre você, as consequências de ser maduro.
Mas eu acho que essas 3 estão bom. Você aprender que a partir daí você se torna respeitado. Irmão, teve uns camaradas que foram, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, eu digo, Satanás, sai. O demônio olhou para ele e disse, Paulo, eu conheço. Jesus, eu sei quem é. Vocês eu não conheço. O demônio deu uma surra, o endemoniado deu uma surra nos dois. Deixou os dois pelados e eles tiveram que fugir pelados. Você quer ser respeitado até nas regiões espirituais de olhar e dizer, eu te conheço, eu respeito você. Sim ou não? Quem quer essa maturidade? Então, amados, assuma a nova identidade. Outra consequência que eu falei, você começa a usufruir da herança. Agora Deus vê, poxa, se tornou responsável. Vai começar a lhe dar as coisas. Você começa a ter discernimento apurado, bom conselheiro, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito. Você se torna um inteligente espiritual. Como eu disse, isso daí a gente fala na outra. Vamos para as tarefas que você vai fazer durante a semana? Sim ou não? Então vai lá. Faça uma lista das ações imaturas e infantis que você reconhece que você ainda tem. As coisas que você ainda pratica. Vamos ver se você sabe, né? Porque de repente você diz, não, eu sou o símbolo da maturidade. Eu sou o teleios, homem pleno, perfeito, completo. De repente você nunca se tocou, né? Precisa de alguém do teu lado para dizer, aí, tu é a maior crianção. Eu sou completo. Está acordando 2 da tarde para ir depois ainda empinar pipa. Misericórdia. E a mãe querendo que ele lave uma louça, ela lave uma louça. Está empinando pipa, misericórdia. Jogando travinha na rua. Tamanha idade. Não tem nada errado você praticar um esporte, alguma coisa que você vai lá e faz. O problema é que quando você faz algo que está roubando tuas responsabilidades e horários de responsabilidade. Ok? Então faça uma lista. Depois, tente descobrir a causa. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa sem compromisso algum. Deixa pessoas esperando no lugar, marca e não aparece, sei lá, não tem compromisso. A tua palavra não vale o fio do bigode. Se fosse para empenhar como no passado, que as pessoas arrancavam o bigode, não precisava nem assinar no cartório nada, empenhava o bigode, palavra era palavra, a tua não vale o fio do bigode. Tem uma causa. Tente descobrir a causa. Estou só dando um exemplo. E o que eu faço com essa lista maldita? Primeiro, renuncie a ela. Reconheça que é horrível tudo que está ali. Reconheça que você precisa amadurecer e não ser mais um Peter Pan. E aí você vai colocar agora ao lado o novo comportamento que você vai ter para substituir aquele. Porque não adianta só esvaziar a casa. Tem que ter o novo. Então, faça uma lista, tenta descobrir a causa da imaturidade, da infantilidade, e depois coloca do lado qual comportamento você vai começar a praticar para substituir aquele. Ok? Não adianta fazer lista se você não reconhecer a necessidade de mudança. Ok? Mude o pensamento. Então, é assim. Coluna A. Veja o que é que você faz hoje. Não adianta você tentar ir primeiro na causa, no tocante a descobrir. Você tem que primeiro saber se você faz algo imaturo. Aí sim agora você vai descobrir a causa. Descobriu o que causa aquilo, renuncie aquilo e coloque na outra coluna o que você vai
produzir de comportamento novo para vencer aquela imaturidade, aquela síndrome de Peter Pan. Pergunta número 1. Quem entendeu? Pergunta 2. Quem vai fazer essa lista quando chegar em casa? Pode ver, durante a semana vai aparecer situações para você ser provado naquilo e ser treinado naquilo. Outro conselho: mantenha-se sereno diante dos problemas. Você fez a lista, descobriu a causa de cada um dos problemas, colocou a solução do lado, todos os comportamentos novos, os gatilhos novos que você vai acionar. Os problemas vão aparecer durante a sua vida, durante a semana, mês, ano, para você ir mudando. Os problemas, eles são bênção para você forjar o caráter de Cristo em ti. Mas quando vier o problema, conselho 1, mantenha-se sereno diante dos problemas. Outro conselho: aprenda a dar respostas brandas diante dos problemas. Outro conselho: pratique devocional diário. Outro conselho: faça as coisas, sirva no reino de Deus. Como? Evangelizando, ganhando almas. Isso, irmão, começa a te amadurecer. Começa a fazer você entrar num novo patamar, porque você se torna responsável pelas vidas que ganha. Ganhe vidas, discipule-as. Sua mente fica ocupada com o reino e não se ocupa mais com porcarias. Outro conselho: quando os problemas vierem, Satanás vai querer usar o problema para você voltar para o passado. Então, solte o passado. Perdoe quem tem que perdoar, ame quem tem que amar. Rompa com o passado, porque Satanás vai querer ressuscitar o passado, mas o passado já morreu. Você é nova criatura e você vai viver o novo de Deus. Então, produza um novo comportamento a partir de agora. Reconheça que você precisa de Cristo, que o Espírito Santo está em ti e que agora você vai usar as armas dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: acabou o passeio. Diga para a pessoa que está ao seu lado: assuma teus BO. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aqui não é Alice no País das Maravilhas. Como disse a J.K. Rowling, a que escreveu os livros lá do tal Harry Potter, tem prazo de validade para viver uma vida de desculpas e justificativas e viver culpando os outros. O prazo de validade é o fim da adolescência. Depois disso, meu amigo, vai pagar teus boletos, vai assumir uma vida de maturidade. Amém?